Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos hoje no dia 677 do projeto Bíblia para Iniciantes. Uau! Muitos aprendizados até hoje, hein? Tem muitos grupos começando a partir do dia 1. Eu estou muito feliz com isso. Vários grupos aqui, entrando em contato comigo, pessoas falando, poxa, estou começando a partir do dia 1, está sendo maravilhoso. Aconselho você que está ouvindo, às vezes pela primeira vez, esse áudio agora, o projeto tem uma sequência e tem um começo. Tá? Se você puder começar lá do dia 1 e vir acompanhando até esse dia de hoje, os atuais, eu tenho certeza que essa jornada vai ser transformadora na sua vida. Estamos aqui continuando neste capítulo 11 de Hebreus, que é um capítulo que fala sobre fé, fortalecer a fé. E vamos aqui para o sexto herói da fé. Vamos lembrar aqui, primeiro Abel, segundo Enoque, terceiro Noé, quarto Abraão, quinto Isaque e agora Jacó, filho de Isaque. Versículo 21 diz assim, foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Vamos ficar só com esse versículo, porque é só esse versículo que fala de Jacó, o porquê que ele foi herói da fé, o sexto herói da fé, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque e agora Jacó. E com cada um desses heróis a gente aprende alguma coisa. Então, ouçam, se você não escutou, escutem os áudios do capítulo 11, desde o 668 para cá, são todos do capítulo 11. Eles estão muito fortes, muito poderosos para fortalecer a nossa fé. Então aqui, o que a gente aprende com Jacó? Eu fico aqui pensando, caramba, como que eu vou colocar todos esses aprendizados em 15 minutos? Que sempre o meu objetivo é gravar em no máximo 15 minutos esses áudios, mas de vez em quando passa um pouquinho mais, não tem como. E assim, esse versículo nos remete a Gênesis 47, 48, 49, é muita coisa. Eu poderia ler aqui, mas iria tomar muito tempo. O que eu quero dizer para vocês? Olha só, Jacó, pouco antes de morrer, como diz aqui o versículo, pouco antes de morrer, pela fé, ele abençoou os filhos de José. Tá, mas como assim? A gente já aprendeu que nós precisamos de ter fé para abençoar, com Isaque. No versículo 20 a gente aprendeu isso. Como a bênção ela precisa ser repleta, cheia de fé. Essa é a bênção verdadeira, a bênção que vem de Deus. Então aqui ele, mais uma vez, falando sobre abençoar. Pela fé, abençoou. Então, só que nesse caso tem um detalhe aqui. Ele não abençoou os filhos. Aqui está falando que ele abençoou os filhos do filho, os filhos de José. Ele abençoou os netos. E é incrível assim que perceber que isso não era o comum naquela época. Qual era o comum? Você abençoa primeiro o primogênito, o segundo filho depois, o terceiro e aí sucessivamente. Só que antes de abençoar a Rúben, que foi seu primogênito, Jacó abençoou os filhos de José. E aí quando você vai lá no capítulo 47, finalzinho do capítulo 47, você percebe que Jacó pede a José os filhos dele. Pede. Olha, e ele já está prestes a morrer. Então como assim? Ele está pedindo os filhos do filho para ser como se fosse filho dele? Isso tem um poder. E, gente, isso é muito forte. Tanto é forte que quando a gente fala das 12 tribos de Israel, a gente não fala da tribo de José. Não existe tribo de José. Existe a tribo dos filhos de José, que eram 2 naquela época, Manassés e Efraim. Olha só, que forte. Ele trouxe Manassés, que é o primogênito, e Efraim, para ser como se fossem filhos dele mesmo, Jacó, intitulado Israel,
né? Mudou o nome, né? Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. As 12 tribos de Israel têm o nome dos netos. 2 tribos não são filhos de Israel, são netos. Mas por causa dessa atitude de Jacó, para entender, né? Ele promoveu os netos a uma posição de filhos. Precisa de fé para fazer isso, sim ou não? Ele tem autoridade para fazer isso? Sim, tem autoridade. Mas por quê? Por causa da conexão que ele tinha com Deus. Ele lutou com Deus. Ele conheceu a Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E neste momento, conectado com Deus, no fim da vida dele, sentindo que ia morrer, ele pediu: José, traz aqui os seus 2 filhos. E você vai me dar esses seus 2 filhos. Eles pertencem a mim. E lá tem a explicação, vai lá, estuda. Ele fala que fez isso por causa de Raquel, mãe de José, porque ela morreu. Então também uma forma de honrar a própria esposa que ele amava, né? Que deu José e Benjamim a ele. E no parto de Benjamim ela faleceu. Então foi uma forma também de honrar. Tá? Colocando ali os 2, Manassés e Efraim, como filhos diretos dele, estava colocando também como filho direto da própria Raquel, que já havia falecido. Tem outras preciosidades lá nesse texto também, né? O próprio Jacó falando para José: quando eu falecer, não me enterre aqui no Egito, enterre lá na terra de Canaã, onde eu quero descansar. Olha só esse entendimento. Você vê que as pessoas lá do Antigo Testamento, elas tinham um entendimento às vezes muito melhor do que nós temos sobre a questão da morte e da ressurreição, né? Eles sabiam que quando a pessoa morre, ela descansa, ela não fica lá, né, como um santo intercedendo pelas outras pessoas. Ela não fica lá, ela não tem uma vida, não, ela está descansando. É um tempo de descanso até Jesus voltar e aí vir a ressurreição. É um tempo de descanso, é um piscar de olhos, como está lá em 1 Tessalonicenses. Então tem muita preciosidade. Se você puder, lê aí os capítulos 47, 48 e também 49, né? 49, onde Jacó começa a abençoar os seus filhos, né? Começando por Rúben, Simeão, Levi, e aí por diante. Eu não sei exatamente a ordem de cor, mas eu sei que os primeiros são esses. E eu sei que antes de abençoar Rúben, o primogênito, ele abençoou a Manassés e a Efraim. Também tem coisas interessantes ali, né, onde José leva os seus 2 filhos, o pai dele meio cego, meio, né, com a vista cansada, ele leva os 2 assim, e leva Manassés para ficar do lado direito de Jacó e Efraim para ficar do lado esquerdo, porque Manassés era o primogênito, né? Então precisava da mão direita sobre o primogênito e ali a mão esquerda sobre o segundo filho. Mas o que Jacó faz? Inverte as mãos, faz como se fosse um X, assim, uma cruz, e abençoa Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda. Isso traz uma revolta de José. José fica triste, fica: não, pai, você está errado. E Jacó só olha para José e fala: filho, calma, é assim, você vai entender. Manassés também será grande, também será abençoado, mas é necessário que eu cumpra aqui a vontade de Deus. Efraim vai ser mais poderoso, assim como o próprio Jacó, né? Não sei porque que ele está reclamando. Ele era o segundo e recebeu a bênção da primogenitura. Ele é o segundo, né? E recebeu os direitos do filho mais velho, né? Que era de Esaú. Por que ele está reclamando agora? Ai. Mas é isso, né? Perdão, na verdade foi Jacó que fez isso, né? Não José. Então José estava ali: poxa, pai, por que você está fazendo isso, né? Bom, enfim, é muito interessante. Vai lá, leia, aprenda com isso. E vamos aprender aqui, mais uma vez, que pela fé é importante nós fazermos a vontade de Deus. Ele abençoou os filhos de José, né? Como se fossem filhos dele mesmo, né? Tribos de Manassés e Efraim, como nós conhecemos. Não existe tribo de José, né? Você não se fala em tribo de José. Tribo de Manassés e Efraim, que tiveram inclusive um terreno, né, na divisão lá das tribos, partes bem privilegiadas, né? Depois que Josué conquistou lá
né? Depois que eles saíram do deserto e houve a conquista, houve a divisão das tribos e tudo, eles ficaram com uma parte bem grande. Muito legal ver isso também no decorrer da história, tá bom? Então é isso, pessoal. E também outra coisa importante aqui. Opa, tô conseguindo minha meta, hein? Antes dos 15, vamos lá. Outra coisa importante aqui é que Jacó se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Que traz esse versículo 21 aqui. Jacó se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Então até o final, até o fim da vida, Jacó estava louvando a Deus, adorando a Deus, conectado a Deus. Quantas pessoas chegam no final da vida já sem esperança, sem vontade de viver, sem força para adorar a Deus, sem buscar a Deus, está ali meio que esperando mesmo a morte vir. Não é assim que devemos chegar ao final das nossas vidas. Que nós cheguemos ao final das nossas vidas. Podemos estar cansados? Sim. Podemos estar cansados? Sim, podemos estar cansados. Podemos estar velhinhos, sem muita musculatura, mas a bengala, né? Ele se apoiou na própria bengala. Eu fico imaginando, né, a força que ele fez ali e estendeu as mãos ao céu e adorou esse Deus maravilhoso. As mãos não, né? Uma mão, né? Uma na bengala, outra estendida. Essa cena que vem à minha mente agora, tá bom? Então que eu e você possamos estar cada vez mais conectados, adorando mais e mais a esse Deus maravilhoso. E quando a gente estiver pertinho, né, pertinho da morte, pertinho da gente descansar, que a gente possa também continuar dando o nosso melhor e continuar obedecendo esse Deus maravilhoso que nos ama e que quer nos usar até os últimos dias da nossa vida aqui na terra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por tamanha exortação, tamanho aprendizado, pelo poder dessas palavras, por este banquete, este alimento maravilhoso que é a Tua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós te agradecemos por essas palavras que procedem da Sua boca, da Tua boca, Papai. Obrigado, Jesus. Obrigado por morrer naquela cruz, pelo seu sangue derramado. Aceitamos a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto com mais um herói, com mais aprendizados. Amém? Um beijo. Até amanhã.